Muito bem, irmãos, faltam 5 minutos para a gente começar a nossa aula. Nós vamos então começar como nós temos começado, com um tempo de oração. E para esse tempo de oração, eu gostaria que você pudesse perceber a profundidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e o potencial que ele tem para nos auxiliar em resolução de conflitos. Primeiro texto aí, Isaías 53:6. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E finalmente Tito 3:4-7 diz assim: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Todos os textos nos falam sobre a realidade do Evangelho. Agora, qual é o nosso problema? Qual é o problema que insiste em tomar conta dos nossos corações? Nosso problema não é que não entendemos o Evangelho, mas sim que não entendemos o quão completamente o Evangelho impacta e transforma cada área das nossas vidas. Ou seja, entender o Evangelho é essencial, mas entender o impacto que ele faz em todas as áreas da minha vida é extremamente necessário. Porque isso facilita a nossa vida. Isso nos dá o entendimento de que eu não posso carregar um fardo maior do que o meu. E que eu posso, então, transferir todo o peso da minha caminhada aos ombros do Senhor Jesus Cristo, que é capacitado para levar as nossas cargas. Entender isso, entender o impacto e a transformação que o Evangelho faz é essencial na resolução de conflitos. Vamos orar. Coloque o seu conflito. Talvez você esteja diante de um conflito, né? Coloque diante do Senhor. Peça para que Ele ilumine o seu coração e te ajude a perceber o impacto que o Evangelho pode trazer nessa situação, nesse conflito, nessa circunstância ao qual você está vivendo. Deus, a tua palavra diz que éramos como ovelhas perdidas, sem rumo, sem destino, sem orientação. Mas a tua palavra também diz que o amor se manifestou. A graça se manifestou sobre as nossas vidas. E a orientação caiu sobre os nossos corações e mentes, nos levando então rumo ao Evangelho, rumo à nova vida. Mas não para por aí. Depois de renovados, recebemos uma herança e, ao mesmo tempo, ó Deus, percebemos o impacto que o Evangelho fez nas nossas vidas e o impacto que o Evangelho pode fazer na vida de outras pessoas através das nossas, mas também, ó Deus, nos habilita, nos capacita, nos instrui, nos orienta a lidarmos com situações que são tão espinhosas, tão conflitantes, que muitas vezes nós ficamos muito abalados com elas. E é por isso, Deus, que nessa manhã nós clamamos ao Senhor, ao Espírito do Senhor que habita nos nossos corações,
que nos dê a compreensão, que nos dê a submissão, que nos dê o rendimento necessário a Deus, para entendermos o quanto o Senhor é bom, o quanto o teu evangelho é transformador, o quanto a tua graça impacta as nossas vidas, ó Deus. Fortalece os meus irmãos nessa manhã, ajude-os, ó Deus, a experimentar essa bênção sobre suas vidas, sobre os seus relacionamentos, sobre as circunstâncias aos quais eles estão envolvidos nesta manhã, ó Deus, nesses dias. Enfim, que a tua manifestação bondosa, graciosa, criativa, seja sobre o coração, sobre a mente de cada um dos teus filhos aqui nesta manhã. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Quinta aula, melhor dizendo. Quinta aula, qual é o papel do amor na resolução de conflitos? A comunicação interrompida, o que fazer? Egoísmo e suas diferentes faces. Então, basicamente, nós queremos tratar e trabalhar com esses temas aqui nessa manhã. Tá? Vamos lá. Pois não. Só por uma questão de metodologia, na última aula, eu tinha mencionado os 3 tipos de conflitos, de não pecaminoso, pecaminoso, interpretação, e na prática você trouxe os mecanismos de tratar o conflito não pecaminoso. Quanto aos outros 2, você vai tratar hoje ou em outra aula futura? Em outra aula futura, né? Tá bom? Joia, né? Nossa introdução, então. Recusar-se a comunicar com alguma pessoa pode colocar um fim na resolução de conflitos. Veremos aqui o que pode ser feito para que a comunicação seja restabelecida. Consideremos o problema da perspectiva da pessoa que interrompeu a comunicação, pois há várias razões pelas quais a pessoa ficou em silêncio. O denominador comum para todas elas são as múltiplas faces do egoísmo. Deixa eu mostrar para você um certo domingo. Imagina só, um certo domingo, todo mundo sentadinho lá nos bancos, iniciando o culto. Aí alguém pensa, como sua filha pôde fazer algo assim? Ela não percebe o que isso fará com a minha reputação? Outra pensa assim, eu não me importo com o que a Bíblia diz sobre processar um outro cristão. Eu tenho os meus direitos. Outro pensa, eu não falo com minha mãe há 10 anos. Outro ainda pensa, depois do que ele fez, eu não posso mais perdoá-lo. Um outro ainda pensa, por que ela teve que partir? Eu disse a ela que eu estava tentando mudar. Por que ela partiu? Você acha que isso é uma realidade? Você acha que isso expressa um pouco daquilo que de fato e de verdade acontece quando estamos ali sentados nas cadeiras, na expectativa do início do culto? Você acha que só somos assaltados por pensamentos semelhantes a esses? O que vocês acham? Tá? E percebe que esses pensamentos eles são também envolvidos com conflitos. Eles estão mesclados em meio a conflitos. Tá? Nessa aula eu gostaria de trabalhar um pouquinho com essas realidades também, naturalmente só arranhando a superfície, mas dando para você uma compreensão bastante substancial para que você lide com essas questões. Né? Essa semana eu estava estudando um material com a minha esposa e estava falando como é que a mente peca. Como é que a sua mente peca, como é que a minha mente peca. Né? E o autor dizia o seguinte, que a nossa mente peca por lembranças.
quando lembramos de algo que nos aconteceu e restauramos essa lembrança e começamos a remoê-la, nós então acabamos pecando por imaginar aquilo de forma diferente. Por restaurar aquela memória. Uma outra forma que nós pecamos é quando nos organizamos para tal. Planejamos aquilo. A nossa mente é capaz de planejar passo por passo o que vou fazer. Então eu peco por lembranças passadas, por um raciocínio organizado, planejado, mas eu peco também por imaginação. Por imaginar determinadas questões, determinadas cenas, determinados cenários que me fazem pecar. Percebe que essa fotografia aqui nos mostra exatamente isso. Lembranças passadas, uma certa ordem e organização e planejamento, e a imaginação que assalta a nossa mente. Vamos estudar um caso aqui, bem rapidinho. Tá? Observe essa imagem ali. A mãe diante da geladeira, o menino todo lambuzado, filho, cadê o pote de iogurte que estava aqui? E aí ele diz assim, reservo-me no direito de ficar calado. Não quero gerar provas contra mim. Quem interrompeu a comunicação? Entre os dois? Garoto. Qual a motivação? Culpa. Podemos dizer assim. Ele sabia que ele era culpado. Então, foi a melhor solução rápida ali, foi interromper a comunicação. Percebe que essa é uma estratégia que nós muitas vezes usamos? A gente simplesmente se manda, se cala, para não permitir uma evolução daquilo. Ou inverte o jogo. Também tem essa aí. A culpa é sua. Pode ser também. E isso acontece frequentemente com as nossas realidades. Vamos tratar então de egoísmo. A origem de todos os pecados. O egoísmo é o pecado mais comum ao ser humano. Egoísmo, orgulho, egocentrismo, idolatria são manifestações diferentes do mesmo pecado. Por que o egoísmo é um pecado tão terrível? Porque retira da equação a figura de Deus, não o honra, nem o reconhece, colocando o eu acima de tudo, oferecendo honra a quem não tem direito a ela. Percebe o quão complexo é da nossa realidade ao manifestar o nosso próprio egoísmo? A gente simplesmente risca a equação onde Deus está envolvido, e começamos a atuar numa equação em que Deus não faz mais parte dela, e eu então sou colocado ali, e os meus direitos é que importa, as minhas vontades é que importa, os meus desejos é que são alvo da minha expectativa ali naquela situação. Isso é descrito também em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Vamos ler juntos? Nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados,
Lembra que o Lucas disse sangue ruim? Está aqui um sangue ruim. Né? Um sangue ruim que é nosso sangue também. Né? E que espalha sobre a realidade humana. Né? E nesses últimos dias nós estamos participando deles. Né? Nós estamos vivenciando essa realidade. Né? Nós estamos tomando isso muito claro. Né? Em imagens, em situações, né? Na mídia, na nossa própria família. Né? Nós estamos vivenciando essas realidades. Tá? No texto acima, a primeira descrição sobre essas pessoas é que são amantes de si mesmas, de forma desordenada, ou seja, egoísta. O amor desordenado a si mesmo dá origem a outros pecados citados no texto bíblico. O que é egoísmo? Verso 2, a palavra egoísta no texto grego é a palavra philautos, que significa que ama a si mesmo, bem atento aos próprios interesses, estar mais interessado em receber, estar mais interessado com o que pode perder do que o que se pode dar. Né? Agora, gente, isso é evidência da sua própria vida? O que você acha? Em certos momentos você é uma característica bem fiel a essa declaração aqui? Né? Se a gente for sincero, né, nós vamos dizer, fatalmente sim. Né? Isso é uma realidade da minha própria vida, da sua vida. Mas é também uma realidade da vida do indivíduo que porventura esteja em conflito com você. E perceber isso para o conselheiro é fundamental. Ou seja, você está tratando de duas pessoas que estão brigando para que os seus direitos sejam estabelecidos. Tá? Por isso, pender para um lado ou para o outro é um erro. Né? Porque você, como conselheiro, está ali disposto, né, interessado, focado, determinado em estabelecer a paz entre aquelas duas pessoas. Né? Basicamente, entender isso ajuda você a colocar as coisas em pé de igualdade, para que você possa, então, construir exatamente nesse equilíbrio dessa realidade. Tá bom? Os seres humanos têm a tendência de se afastarem dos mandamentos de Deus, pois são inclinados à desobediência. Olha o que diz aí o texto de Mateus 22, 37 a 40. Respondeu Jesus: ame o Senhor a seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é ame ao seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Não é simples isso? Amar a Deus, amar ao próximo. Simples. Só que essa simplicidade das declarações de Jesus, elas se tornam extremamente complexas quando nós começamos a viabilizar isso nas nossas vidas ou buscando fazê-lo na vida dos nossos aconselhados. Por quê? Porque existe uma série de outras situações que concorrem com elas. Se você entendê-las dessa maneira aqui, que eu preciso amar e eu preciso amar. Fundamental. Tá? Amar a Deus, amar ao próximo. Né? E você separar essa realidade aqui, você vai perceber quais são as dificuldades para amar a Deus na nossa sociedade e quais são as dificuldades para amar ao próximo.
entender isso me ajuda a perceber que quanto mais eu eliminar as dificuldades aqui, maior a possibilidade de eu estabelecer uma obediência clara em relação ao amor ao próximo. Então, a nossa tarefa pessoal é buscar eliminar o que está concorrendo com o Senhor. Quais são as concorrências que hoje você vê que tiram você do foco de amar a Deus? E aí, naturalmente, você vai perceber que uma das grandes é você mesmo. Né? Se você se colocar no seu lugar, fica muito mais fácil amar a Deus. A questão é que nós sempre brigamos conosco mesmo a fim de tirar um pouquinho do amor a Deus para jogar um pouquinho do amor a nós mesmos. Agora, lembre-se, quanto maior for o seu amor por Deus, mais organizada a sua vida vai ficar e você então vai ser mais capaz de amar ao próximo. Imagina dentro da sua própria casa. Quais são os conflitos que envolvem você e a sua esposa? Você e os seus filhos? E, naturalmente, você vai perceber que parte desses conflitos estão exatamente envolvidos aqui. Ou seja, a tua vontade está em conflito com a vontade do outro. Mas se a sua vontade for submissa à vontade de Deus, você pode, então, oferecer amor a outra pessoa sem desejar nada em volta. Simplesmente doar-se. E essa é a grande tarefa que nós temos como conselheiros. Ajudar os nossos aconselhados a perceber isso, a chegar a essa conclusão, que eles precisam estar debaixo do amor de Deus para poder, então, oferecer amor ao próximo. Não é o amor que vem de nós mesmos, que é o antídoto para o pecado do egoísmo, mas é o amor que vem de Deus. Lembra que o amor que vem de você é um amor já mesclado com o pecado. Mas o amor que vem de Deus é um amor puro. E é esse amor que precisa se estabelecer. Romanos 5,5 diz assim: derramando em nosso coração por meio do Espírito Santo. Ou seja, o amor de Deus foi derramado no seu coração, através do Espírito do Senhor, para capacitá-lo a amar ao próximo. Quanto mais você e eu amamos a Deus e ao nosso próximo, menos egoístas seremos. Egoísmo é tomar amor. Tomar amor é dar. Egoísmo é tomar, amor é dar. Então o egoísmo ele tira, o amor doa. Nessa balança, em tirar e dar, nós somos tendenciosos. Queremos sempre tomar e pouco dar. E muitas vezes nós pensamos assim porque pensamos: o que eu posso dar? Eu não tenho o que dar. Agora, pensa bem. Será que você não tem o que dar mesmo? Será que você não pode dar um pouco do seu tempo? Um pouco do seu serviço? Um pouco da sua atenção? Interessante, nos nossos dias, dar atenção é algo tão distante da correria dos nossos dias que nós não somos capazes de parar e dar tempo naquela circunstância. No meu trabalho secular, eu trabalho administrativamente na parte da manhã e na parte da tarde o restaurante abre e eu fico no caixa. E é frequente isso.
né? O cidadão vai pagar, né? E vai com o celular e a comanda, né? E chega lá na sua frente, ele aqui com o celular, né? E você então diz, né, crédito ou débito, e ele, débito, né? Tá? E não olha para você, né? Em nenhum momento, tá? Paga a conta com o celular, né? E vai embora. Né? Agora, esse é uma realidade que hoje nós estamos simplesmente incorporando. E começamos a trabalhar isso na própria casa, no trabalho em si, na igreja. Para lá. Será que eu não tenho que dar um passo atrás e perceber que eu preciso dar atenção às pessoas, porque são pessoas, não são máquinas, são pessoas. Uma das coisas, das práticas que nós tínhamos quando os nossos filhos eram pequenos olha nos meus olhos. Eu estou falando com você. Olha para mim. Porque isso faz com que o indivíduo tenha exatamente essa conexão necessária. Olho no olho. No meu trabalho nós temos uma coisa chamada one-on-one, que é pegar os funcionários isoladamente, sentar com eles e olhar para eles e perguntar: como é que você está se sentindo hoje? Quais são as dificuldades que você está tendo no seu trabalho, na sua casa? Como é que nós podemos ajudá-lo? A partir desta prática, o que aconteceu com a equipe? Nós somos lá em 17 pessoas. A equipe ficou mais unida. Porque houve uma atenção de quem tinha que dar atenção a elas. Uma atenção que foge à realidade comum. Então, perceba, são pequenas ações que você pode estabelecer como prática de vida e que você pode naturalmente ser instrumento nas mãos do Senhor, como conselheiro, capaz de resolver conflitos, a partir de simplesmente dar atenção às pessoas. Que muitas vezes a atenção ela é já uma resolução. Nós tivemos uma situação lá em que o indivíduo chegou na sala e disse assim: quero pedir a conta. Mas ele chegou para as pessoas erradas. E aí todo mundo ficou assim. Ele disse: bom, então depois você vai lá e conversa com o gerente. Tá. Aí eu falei: pô, mas por que aconteceu isso? Aí chamei ele para esse one man e disse: o que aconteceu? Estava cansado aquele dia, tal. Não tem nada a ver não, mas estava cansado só. Estava estressado. Estava estressado e pedia a conta. Ou seja, as pessoas não sabem administrar as tensões no coração. Nós temos condições de ajudá-las. Nós temos a substância necessária para ajudá-las. Eu estou falando e me referindo aqui a pessoas não crentes, que estão ávidas por atenção, ávidas para a gente parar um pouquinho e auxiliá-las, oferecendo o potencial que o Evangelho tem para transformar toda e qualquer situação. Assim como transformou a minha vida, pode transformar a vida de outras pessoas também. Tá bom? A natureza egoísta da não comunicação. Por que o egoísmo ele se torna tão forte quando a gente simplesmente decide interromper uma comunicação? Tá? Uma coisa é educadamente encerrar uma discussão. Quando a pessoa que discute com você não está seguindo as regras de Deus. Outra coisa diferente é fugir abruptamente da discussão
por ambição egoísta, ira pecaminosa, medo, orgulho ou impaciência. O apóstolo Pedro foi culpado de modo egoísta, temendo, ao se afastar dos gentios, quando certos judeus estavam por perto, ele pecou publicamente e foi repreendido publicamente pelo apóstolo Paulo por causa da hipocrisia. Vamos lá em Gálatas capítulo 2, versos 11 a 14. Gálatas 2. Dos versos 11 ao verso 14. Paulo repreende a Pedro quando ele diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Interessante. 1 a 1. Uma resistência clara, específica, entre Paulo e Pedro. 1 a 1, face a face. Tá? Porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Ou seja, uma repreensão clara, tá? E necessária, tá? Para ajudá-lo a entender o que ele estava fazendo. E quão repreensível era aquela situação e aquele comportamento de Pedro ali naquela situação. Eu estou dizendo aqui que há uma diferença entre você educadamente encerrar uma discussão e você abruptamente encerrar uma discussão. Tá? Então há uma diferença clara aqui nessa questão. Tá? Motivações egoístas que nos tentam a evitar o conflito. Primeiro, ciúme e inveja. A palavra grega aqui para ciúme é zelo, de onde vem a palavra zeloso. Inveja é zelo por algo que foi dado a outra pessoa. Se a pessoa é invejosa, ela tem zelo egoísta, cobiçoso, por aquilo que pertence a outra pessoa. Ciúme é zelo por algo que foi dado para mim. Se a pessoa é ciumenta, ela tem zelo para proteger aquilo que ela pensa que é dela, pois tem medo de perder aquilo. Deixa eu tornar isso aqui um pouquinho mais claro. Tá? Inveja e ciúme são sentimentos próximos. Eu diria até que são sentimentos irmãos. Tá? A inveja é o desejo de ter algo que pertence a outra pessoa. Tá? Isso é inveja. Ciúme é o medo de perder para outra pessoa aquilo que você já tem. Aí você, então, manifesta esse ciúme. Então, essa diferença precisa estar bem estabelecida na hora que você for detectar isso na vida do seu aconselhado. O que ele está manifestando nessa situação? É inveja ou é ciúme? E levá-lo a compreender isso. Na conversa, direcionando-o a entender o que se passa no seu coração naquele momento, naquela circunstância. Se ele está manifestando inveja ou se ele está manifestando uma reação de ciúme diante daquela situação. Como é que se faz isso? Com
perguntas direcionadas, com o vasculhar aquilo que de fato está acontecendo na periferia daquela situação, entendendo claramente, para que você então possa auxiliá-lo dentro da verdade, dentro daquilo que de fato está acontecendo ali. O ciúme e o medo podem ser justos ou pecaminosos. O ciúme justo é da parte de Deus para com o seu povo. Olha lá, Êxodo 34, 14. Deus não tem medo, mas ele tem interesse genuíno que você e eu não venhamos a substituir nosso amor por ele, por um amor a alguma outra coisa ou alguma outra pessoa. Entender isso me ajuda também nessa situação. Segundo, pois não. São dois sentimentos muito próximos, como você disse. Sim. E que numa mesma situação tem momentos que podem ser um, momentos que pode ser outro, né? Sim, sim, é isso que eu... Acabam se entrelaçando. Se entrelaçando, né? Pode começar com um e terminar com o outro, né? Daí a importância de você entender o contexto da história para ver até onde vai a inveja, até onde vai o ciúme. Sim, né? É porque você não pode simplesmente trazer isso tudo num pacote e dizer assim, tá errado, né? Porque a pessoa precisa entender porque tá errado. Uma coisa é você dizer, tá errado, outra coisa é você dizer, tá errado por causa disso, por causa disso, por causa disso. Ou seja, você está pontuando com clareza aquilo que de fato está acontecendo. Então, a nossa tarefa como conselheiros é exatamente essa, você ser capaz de pontuar e de levar a pessoa a tomar as próprias decisões. Você não pode decidir por ela, não é o seu papel, mas o seu papel é conduzi-la para que ela, então, por força própria, por capacidade própria, por desejo próprio, tomar as decisões. No ambiente de trabalho, essa realidade é muito forte. Sem dúvida. E é o grande papel do mentor, né? Sim. De não dizer o que está certo e o que está errado, mas levar o mentorando a perceber os caminhos. Eu até diria que como cristianismo em si, as pessoas se firmam no cristianismo quando elas têm liberdade para decidir. Não quando outras pessoas decidem por ela. E talvez esse seja o erro de muitos pais em relação aos seus filhos. Decidir pelos seus filhos. Ou seja, eu preciso levar o meu filho a ter maturidade para decidir as suas situações. Porque nem sempre eu vou estar lá para decidir por ele. Então, maturidade é exatamente isso. E é essa maturidade que o próprio Senhor nos ensina a ter na nossa caminhada cristã. São inúmeros os fatores que nos levam a pecar. São inúmeras as oportunidades que nos levam a pecar. Mas por que nós não caímos em muitas delas? Porque simplesmente decidimos dizer não. Então, ajudar as pessoas a entender isso e a ter coragem suficiente para dizer não é a nossa tarefa. Porque se não for assim, elas nunca vão crescer. Elas nunca vão ter maturidade suficiente para lidar. Uma coisa que eu também penso é que assim, o ciúme e a inveja, às vezes no contexto de família, ele vem camuflado como amor. Aí amor, não é amor, é atenção, é cuidado, e às vezes ele é só uma forma de ciúme e inveja. Verdade. É o avesso, né? Não é a realidade. Sem dúvida. Como responderia? Nesse exato momento, estou buscando meus próprios interesses ou os interesses do Senhor Jesus Cristo? Então, em meio ao conflito, dar uma paradinha, retroceder, dar um passo atrás e perguntar a si mesmo,
nesse exato momento eu estou buscando os meus próprios interesses ou os interesses do Senhor Jesus. Lembrando que os meus interesses são mesquinhos, são pequenos, são egoístas. E os interesses do Senhor são mesclados para o bem, para o amor, para ajudar a pessoa a crescer. E muitas vezes, quando eu paro e penso e retrocedo, eu, na verdade, estou permitindo que a pessoa tenha a iluminação necessária para enxergar aquilo que está acontecendo. Para entender com clareza aquilo que está se passando ali. Vanglória. O apóstolo Paulo usa a palavra kenodoxia em Filipenses 2:3. O termo parece conotar o desejo de estabelecer a sua própria glória acima do que é de fato merecido. A questão a seguir irá ajudar a fazer um autoexame para manter qualquer atitude de vanglória em xeque. Mais uma vez, nesse exato momento, estou buscando a minha própria reputação ou procurando exaltar a reputação do Senhor Jesus Cristo. Essa questão da reputação é uma manifestação clara do egoísmo mesmo. Ou seja, a minha preocupação é o que vocês pensam de mim. E isso me tira o sono. Ou seja, eu estou tão preocupado com isso. Mesmo quando eu digo que não me importo, eu estou me importando. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu não estou nem aí com as pessoas. Mas as ações que ela toma depois que ela disse isso, mostram exatamente o contrário. Mostra exatamente o quão interessado ela está naquilo que as pessoas estão pensando. Mas lembra, as pessoas pensam de forma equivocada, sem ter todas as variáveis em mente. O Senhor pensa tendo tudo isso na pauta, tendo tudo isso com clareza. Então, por isso é mais importante eu preservar pela reputação diante do Senhor do que pela reputação diante dos homens. Agora nós temos até um indicador de performance disso. Sim. Quantos seguidores eu tenho? É fato. É fato. Temos mesmo, é fato, né? Eu tive recentemente numa celebração de 20 anos de ministério de um amigo meu, e foi interessante que a igreja o chamou à frente, né? E ele disse assim, que ele estava muito mais preocupado em terminar o ministério bem, em terminar o ministério fiel ao Senhor. Porque várias situações nos levam à infidelidade. Várias situações nos levam a simplesmente sair do rumo de Deus. Então a preocupação daquele homem era terminar bem aquilo que um dia ele começou. E essa é uma preocupação legítima. Eu e você precisamos estar preocupados com isso também. Em preservar a nossa reputação diante do Senhor, que sabe tudo, que enxerga tudo, que olha tudo, que conhece o nosso coração e a nossa mente. Tá bom? Medo. Medo é tão poderoso que pode paralisar-nos e impedir-nos de cumprir nossas duas maiores responsabilidades bíblicas, de amar a Deus e amar ao próximo. Medo e amor são incompatíveis, conforme o texto de 1 João 4, 17 e 18. Vamos lá? 1 João 4, 17 e 18. Alguém pode ler para nós? Dessa
forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então eu coloco aí, né? Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Dentro dessa realidade de medo, então, vamos tomar algumas reflexões aqui, tá? Pessoas egoístas têm a tendência de serem cheias de medo. Pessoas que são cheias de medo são inevitavelmente egoístas. O egoísmo está mais interessado com aquilo que pode conseguir do que com aquilo que pode dar. Medo está mais preocupado com o que pode perder do que com o que pode dar. Como isso pode ser aplicado à resolução de conflitos? O medo afeta a maneira de nos relacionarmos com as pessoas, pois há contraste entre pensamentos egoístas e pensamentos amorosos. Ou seja, há sempre essa dificuldade, esse empecilho de você lidar com a resolução de conflito em meio ao medo, por ser uma manifestação egoísta do nosso coração. Vingança. Às vezes, pessoas envolvidas em conflitos se calam de propósito, a fim de darem o troco aos adversários. Então, eu vou me calar, na verdade, para dar o troco naquela pessoa. Porque ao me calar, eu imagino que ela vai pensar, e isso vai ser dolorido para ela. Na verdade, o que está por trás é a minha vingança diante daquela situação. Né? O que a Bíblia nos ensina com relação à vingança? A vingança é um domínio nosso ou de Deus? Olha o que diz aí, Romanos 12, 19. A Bíblia nos ensina a não nos vingar. Deus nos ensina a deixar a vingança com Ele, pois no tempo oportuno Deus realizará a vingança com a sua justiça diretamente ou indiretamente. Como não conhecemos todos os fatos para fazer um julgamento justo, somos incapazes de fazer vingança com as nossas próprias mãos. Romanos 12, 19. Alguém lê para mim aí, por favor. Alguém lê? Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. De quem que é a vingança? Agora, qual é a nossa dificuldade em deixar Deus fazer o trabalho dele? Por que nós temos tanta dificuldade em relação a isso? Porque a gente quer controlar. É do meu jeito. Por que mais? Querer fazer justiça. Tá. Por que mais? O tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo. O tempo. Eu quero já. Eu quero que o indivíduo sofra já aquilo que eu já sofri. Do meu jeito. Mas a vingança é querer fazer. A vingança é rivalizar-se com Deus. Cadê ele? Ou seja, quando eu tomo o lugar de Deus, eu estou rivalizando com ele e dizendo o seguinte, o senhor não é competente o suficiente para essa situação. Deixa comigo. Uma coisa interessante da vingança também é que a gente nunca quer devolver na mesma moeda. A gente quer sempre um pouquinho mais, né? Então, olho por olho, dente por dente, até... Ou seja, a gente sempre quer um pouquinho mais dolorido do que foi para mim. A gente não quer dar um troco.
Né? É logo mais, né? Quer dar o troco e uma gorjeta junto. Né? Para o indivíduo sofrer exatamente tudo aquilo. Né? Como é que você percebe isso na vida do seu aconselhado? Porque, invariavelmente, ele vai trabalhar com esse raciocínio verbalmente. E você tem que exatamente perceber isso e conduzi-lo para essa submissão a Deus. Conduzi-lo para esse confronto que nós estamos fazendo aqui. Mostrando claramente para ele que não é competência dele, sem diminuir o prejuízo que ele teve. Reconhecendo esse prejuízo. Ele é legítimo. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso permitir que ele queira exatamente fazer vingança diante desse prejuízo. Mas levá-lo a entender que o próprio Deus sabe o que está acontecendo, entende esse prejuízo que ele teve, e ele está, então, tomando isso nas mãos para lidar com isso na vida daquela pessoa. Ou seja, o grande trabalho aqui é um trabalho de obediência, de submissão ao Senhor, ao senhorio de Cristo na vida daquela pessoa. Para a gente refletir aí, o grau adequado de vingança, que está em conformidade com a justiça de Deus, é baseado em seu conhecimento da motivação do ser humano, ao qual não nos foi dado acesso completo. Deus nos deu acesso parcial a esse conhecimento. O apóstolo Paulo trata do direito oficial, seja coletivo ou individual, de autoridades ordenadas por Deus a executarem a sua vingança. Vamos lá, Romanos 13. Romanos 13, versos 3 e o verso de número 4. Diz assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Muito claro esse texto, dizendo que o próprio Deus estabelece as normas e estabelece as autoridades para esse fim. Agora, a gente questiona isso, questiona essa maneira de agir. Mas lembra, ao questionar, eu estou questionando uma direção do próprio Deus, uma adequação do próprio Deus diante dessa realidade. O nosso papel é nos submeter àquilo que o próprio Deus está ordenando. Amor ou prazer individual? É a nossa sexta colocação aí. Quando um membro da família ou uma pessoa amiga com quem estamos conversando precisa de toda a nossa atenção, mas nós não queremos ser interrompidos em atividades ou pensamentos que nos são prazerosos, podemos ser impacientes com a pessoa, porque não queremos fazer o esforço de parar nesse exato momento o que estamos fazendo e conversar. Essa atitude impaciente tem várias formas: da desatenção, atitude rude, desprezo. A semana passada eu estava conversando com o meu irmão aqui, e ele estava dizendo assim: como nós, como pais, podemos refletir a Deus como pai. E ele contou uma situação em que o filho dele, ele estava num cômodo, o filho no outro, e o filho chamou ele uma vez para ver uma situação. Ele viu, comentou a situação, saiu de lá, e novamente o filho chamou, ele voltou lá
a mesma situação, ele viu, fez o mesmo comentário, voltou, isso por 3 vezes. E aí ele disse assim para mim, eu estou ensinando aquele menino como o Pai faz. O Pai Celestial faz. Ou seja, toda a atenção possível. Ele pode chamar o Pai a qualquer momento que o Pai está disposto a dar atenção. Deus é assim. Deus nos dá toda a atenção, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ou seja, em qualquer ambiente que você estiver, se você o procurar, ele vai estar disposto a te ouvir. Em qualquer circunstância que você estiver, por mais difícil que seja, ele vai te ouvir. Entender isso dá para nós uma segurança tremenda. Ou seja, eu estou aqui nessa situação conflituosa, mas eu estou também entendendo que há uma abertura, uma porta aberta ao qual eu posso clamar e ele vai me ouvir. Levar o nosso aconselhado a entender essa realidade da paternidade real de Deus também pode ajudar. Atenção aí, uma reflexão. Deus quer que eu focalize a minha atenção neste momento no que gostaria, ou Deus quer que eu dê atenção a essa pessoa total. Total. Então, o que Deus deseja? Que eu reivindique o meu próprio direito naquela situação, ou que eu simplesmente dê atenção àquela pessoa diante daquela situação que ela está vivenciando. Amor ao controle. A gente gosta de controlar as coisas. A gente gosta de ter tudo planilhado, tudo controlado, tudo gerenciado nas nossas mãos. Lembra? Isso é mito. Mito. Ninguém tem controle 100% de tudo. É claro que nós nos esforçamos, isso é benéfico, para ter tudo sob controle. Mas não existe controle 100% de todas as coisas. Há pessoas que amam exercer o controle sobre outras pessoas e manter esse controle. Perceber isso, vasculhar isso, nos ajuda a perceber a manifestação egoísta que está por trás desse domínio, desse controle. Para tentar exercer o controle, essas pessoas recorrem a todos os tipos de manobras, de manipulação, elevar o tom de voz, fazer insultos, mostrar hostilidade, mostrar autoridade, reter informações, acusações falsas. Ou seja, são formas do indivíduo tentar manter controle daquela situação. Formas que manifestam o egoísmo daquela pessoa. Uma pequena reflexão aí. Fico feliz por não ter persuadido uma pessoa ao meu modo de pensar, porque me neguei a recorrer de maneira pecaminosa para fazê-lo. Aquela história, o que você está disposto a negociar naquela situação e o que você simplesmente não está disposto a negociar. Porque muitas vezes nós estamos dispostos até mesmo a pecar para ter aquilo que queremos. E quando nós entramos por esse caminho, nós realmente estamos trocando as coisas de maneira muito truncada diante do Senhor, muito equivocada e muito distante do Evangelho. Lembra, nós iniciamos a aula dizendo o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é capaz de dar a você a condição que você precisa para lidar com aquela situação.
E nós, muitas vezes, não entendemos isso e queremos recorrer à nossa manipulação, à nossa maneira de agir, porque queremos simplesmente ter o controle naquela situação. Né? Pois não. Há muitos maridos que, para manter a sanidade no casamento, adotam a expressão: se prefere estar certo ou prefere estar feliz? Eu acho que cabe aqui uma adaptação para um bom conselheiro ou alguém de fato que ministre pelo Senhor. Você prefere estar certo ou prefere estar sujeito ao Senhor? Ou seja, trazer para a equação o Evangelho. Né? O Evangelho que diz o meu lugar e que diz o lugar de Deus. Né? Então, a questão não é estar certo, a questão é o quão submisso eu estou. Né? Ontem eu tive que ficar no meu trabalho, eu trabalho até às 3 horas da tarde no sábado, e ontem foi uma empresa lá que tinha que fazer uma limpeza nas coifas do restaurante. E eu acabei saindo, era 4h30 da tarde, né? E minha esposa me ligou dizendo assim: ó, eu estou em tal lugar, vai para lá. Eu disse: não vou. Não vou. Aí ela, brava, desligou do outro lado, dizendo assim: faz o que você quiser. Não, aí eu lembrei da aula, né? Aí eu lembrei da aula. Mais ou menos isso. Aí eu lembrei da aula de resolução de conflitos e disse: tá bom, então vou lá. Né? Mas eu confesso a vocês que em alguns minutos eu disse: quem essa mulher pensa que é? Mais ou menos isso. Né? E a gente briga com determinadas situações, né? E não custava nada. Né? Não custava nada desviar um pouco e é mais ou menos isso, né? Uma outra questão: preguiça. Né? Estudar e colocar em prática os textos das Escrituras Sagradas que ensinam a ter uma boa comunicação e resolver conflitos requerem vontade, motivação, energia, tempo, estudo e oração. Né? A pessoa preguiçosa acha que tudo isso muito difícil e nem tenta começar a aprender. Né? Ou seja, nossa, tudo isso, né? Deixa para lá. Para você, uma reflexãozinha aí, né? Será que preciso investir tempo extra para pesquisar como lidar melhor com esse conflito? Né? Para a glória de Deus? Ou seja, nós muitas vezes entramos no módulo automático, né? Nós não queremos refletir, nós não queremos pensar sobre aquela situação e queremos simplesmente reagir a elas. O que é um erro, porque a nossa reação impulsiva ela pode ser extremamente pecaminosa, extremamente egoísta e não solucionar a questão. Né? Então, para de ser preguiçoso. Né? E ajuda o seu aconselhado a não entrar por esse caminho. Né? A querer pegar as vias mais fáceis. Né? Mas ajude-o a refletir paulatinamente naquela situação. Agora eu queria lembrar que o celular tem nos impelido muito para esse caminho da preguiça. Quando você escreve uma mensagem de 3 parágrafos, mas eu não tenho mais tempo para ler essas coisas. Manda uma foto só. Então estamos sendo muito estimulados a desenvolver esse caminho da preguiça. E nós estamos também numa era de imediatismo. Né? Deixa eu fazer só uma pesquisa aqui. Quantos de vocês, este ano, começaram um livro e não terminaram? Tá? Uma outra pesquisinha rápida aqui. Streaming. Tá? Quantos de vocês começaram a assistir uma série e se desanimaram e pararam? Né? Agora, percebe? Nós muitas vezes começamos as coisas com ímpeto, né? E não terminamos, né? Agora eu quero fazer aqui um elogio, né? Porque
a grande maioria dos cursos bíblicos que nós damos aqui, de 8 aulas, né, na 5ª aula já não tem mais ninguém. Né? Por quê? Porque o indivíduo simplesmente acha que já viu tudo. E o professor tem mais 3, 4 aulas lá para dar, né, e a classe simplesmente esvaziou. Por quê? Porque a gente perde o interesse muito rápido. Né? Pergunta. Dessa da preguiça, a gente pode colocar, por exemplo, a preguiça de enfrentar o conflito, assim? Pode, claro. Pelo menos assim, um aconselhamento de pegar no ponto, ali na ferida, e insistir naquilo, porque eu percebo mais a minha dificuldade nesse... Eu acho que pode perfeitamente entrar nessa realidade. A gente não quer gerar um novo conflito. Mas lembra, lidar com conflitos é, primeiramente, lidar com os seus próprios conflitos. Ao lidar com os seus próprios conflitos, você pode ajudar as outras pessoas a lidar com os conflitos delas. Porque não dá para passar pano, né, como a gente diz, né, em determinadas atitudes, né, que são pecaminosas. E a minha preguiça em auxiliar aquela pessoa precisa ser tratada no meu próprio coração. O mais surpreendente dessa questão do aconselhamento em si, né, é você perceber que ao ajudar uma pessoa, você na verdade está se ajudando. Ao esclarecer determinadas coisas à pessoa, você está esclarecendo na sua própria vida, na sua própria caminhada. Essa é a dinâmica. É a mesma dinâmica, por exemplo, no discipulado. Discipular alguém é ajudar essa pessoa a crescer. Mas nesse movimento, quem cresce é você. Quem cresce é você. Porque você se empenha em estudar. E esse estudo faz crescer. Vamos um pouquinho mais adiante. Maldade. Pois não. Vamos voltar na preguiça? Tá. É só fazer um comentário. Tá. Por coincidência, eu li esse trecho de Provérbios há uns dias atrás. Tá. E o versículo 16 é bem interessante, eu vou ler rapidinho. Tá. Ele diz o seguinte: como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Então, esse texto, por exemplo, ele é um certo freio para a gente também não se alçar ao conciliador em todos os conflitos e em todas as situações, né? Então, eu até comentei com a minha esposa, falei assim, poxa, ok, lá o curso de solução de conflitos e tal, mas em que momento eu também, né, não é que eu vou escolher aquilo aqui, mas em alguns momentos a gente vai ser convidado a ajudar, né? Não é em todo e qualquer conflito que a gente vai se habilitar a, né, não posso fazer vista grossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... então eu acho também que a Bíblia dá esse parâmetro, olha, você não vai pegar o cachorro pela orelha, né, se envolver em qualquer discussão, se alçar, né, se achar muito capacitado para... Eu acho que é um bom senso, às vezes difícil de discernir ali. Sim, né? Nesse movimento de aconselhamento em si, né, normalmente ele ocorre por uma demanda da pessoa, né, diante de uma situação que ela não sabe resolver e ela então recorre a você. Né? Então, você não está pegando o cachorro, né, mas você está simplesmente lidando com aquilo que chegou às suas mãos. Né? E lembra, o que chega nas suas mãos chegou antes nas mãos de Deus, né, para chegar até você. Né? Entender essa dinâmica, né, mas eu acho que você tem toda a razão em lidar com essa questão. Nem tudo aquilo você é capaz de resolver. Né? Vamos lá para a maldade. Há pessoas que têm a intenção de fazer o mal. Uma das palavras gregas usadas no Novo Testamento para o mal, e também traduzida por maldade, está em 1 Pedro 2, 1 e 2.
Alguém pode ler para nós aí, rapidinho? 1 Pedro 2, 1 e 2. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Joia. Essa palavrinha aí, kakia, que significa maldade, malícia, malevolência, desejo de injuriar, essa palavra refere-se à disposição interior para o mal e exterior fazer o mal. Pode ser difícil de ignorar, mas há pessoas que encontram satisfação maldosa em machucar, menosprezar, humilhar os outros. E muitas vezes o silêncio, ele tem também essa intenção, de fazer mal, de machucar, de menosprezar, de humilhar aquela pessoa. Uma reflexão aí, tem algum prazer maldoso oculto em não participar dessa conversa? Há situações em que não me comunico porque estou armando alguma armadilha para uma pessoa ou para pessoas. Entender isso ajuda também a perceber a própria maldade no meu próprio coração. 10. Postura soberba, crítica e rude. Eu sou uma pessoa mais inteligente, astuta e santa do que você. Não posso confiar em você com essa informação. Você simplesmente iria estragar tudo. E com certeza não é uma pessoa digna de me fazer perder tempo explicando. Esses padrões de pensamento e outros semelhantes a esses podem ser categorizados como não amorosos. Consideremos a natureza egoísta desse tipo de pensamento em oposição à descrição de amor lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Tá? Bom, nós vimos 10 posturas egoístas aqui. Tá? Agora vamos pensar um pouquinho, rapidamente, sobre princípios bíblicos para manter a comunicação, fazer isso com amor. Então, apresentamos alguns princípios bíblicos de comunicação, com alguns textos bíblicos correspondentes, dos quais os princípios são oriundos. A nossa oração é que, ao descobri-los, você possa conscientizar-se de cada um e encontrar mais liberdade para como e quando se comunicar com o amor de Deus. Primeiro, às vezes o não falar é pecado. Às vezes, o não falar é pecado. Tá? Há situações em que somos obrigados a falar e existe tempo para estar calado e tempo para falar. Lembrem, Eclesiastes 3:7? Quando recusamos fazer o que Deus diz que devemos fazer, estamos desobedecendo, e isso é pecado. Às vezes somos obrigados a falar quando os outros estão em perigo. Os textos bíblicos aí são claros em relação a isso. Então, pera lá. Nem todas as vezes o estar calado é pecado. Tá? Mas naquelas vezes todas que nós trabalhamos anteriormente, elas implicam em um erro da nossa parte. Tá? Por que o amor não age inconvenientemente, ele não se torna indelicado e indiferente, mas dá uma resposta adequada? 1 Coríntios 13, 5. A maioria das pessoas considera desrespeito não responder a uma pergunta direta. Poderá haver momentos quando alguém correrá o risco de ser considerado rude, como, por exemplo, quando a pergunta tem claramente a intenção de ser manipuladora. O que eu quero dizer com isso aqui? Tá? Há momentos, tá, que isso pode vir a acontecer. Ou seja, que você simplesmente responde com um certo tom rude para com a pessoa.
Porque naturalmente aquilo já está mostrando à pessoa o seu desconforto em relação àquela situação. Perceber isso, quão desconfortável você está naquela situação, precisa ajudar você a novamente retroceder e dar um passo atrás em relação àquela situação. Quando eu digo aqui, a maioria das pessoas considera desrespeito não responder a uma pergunta direta, quantas vezes nós simplesmente não respondemos diretamente a uma pergunta que nos é feita, porque simplesmente estamos tentando desviar o assunto, tentando dar uma outra conotação àquela situação, porque não queremos tratá-la, porque não queremos trazer para o palco da discussão aquela situação específica que está ocorrendo ali. Pois não. Complementado aquelas 10 que você colocou ali, eu acho que em cima dessa situação que você está falando agora, eu entendo que a mentira também é uma forma muito utilizada de evitar o conflito. Você mente para que a pessoa está te cobrando alguma coisa. Você mente, não, pode deixar, eu vou fazer, eu sou capaz. Então você está evitando o conflito através da mentira. Sim, sim. Um viés de tudo isso. A gente mente sem achar que está mentindo. E talvez dentro dessa questão seja a procrastinação. A gente até quando fala que vai fazer, tem a intenção naquele instante de fazer, mas dali para frente aquela intenção já não existe mais e a gente simplesmente começa a procrastinar aquilo. Ou seja, vamos conversar outra hora, vamos conversar outro dia. Agora não é o momento. E a gente simplesmente vai empurrando com a barriga e não quer trabalhar aquela situação espinhosa. Às vezes também a pessoa concorda com a outra para não ter o trabalho de confrontá-la. Sim. Verdade. Sim, É uma concordância falsa, né? Uma concordância falsa. É cômodo, né? É cômodo. Vamos lá, gente. O amor toma a iniciativa na comunicação. Até mesmo quando pode ferir uma pessoa que amamos. Se nossos sentimentos são feridos por palavras que alguém disse, as quais não ofenderam a Deus, então nós devemos mudar o nosso modo de pensar e não a pessoa que falou as palavras. Na verdade, nossos sentimentos não ficam feridos antes, porém nós interpretamos o que foi dito para nós de forma ofensiva e a nossa reação interior a essa interpretação produz sentimentos desagradáveis. Lembra que eu falei? O ser humano ele interpreta. E muitas vezes aquilo que você falou teve uma interpretação equivocada em relação àquilo. Por isso é importante que você tenha certeza de se comunicar claramente com aquela pessoa. Você entendeu o que eu disse? Eu quis dizer isso, isso e isso. Você entendeu isso? Para que você não corra o risco de interpretar algo que eu não disse, ou que eu não quis dizer. Agora, ocorre também que muitas vezes nós não sabemos o que queremos dizer. E a gente então diz pela metade, e não diz a totalidade daquilo que se passa no nosso coração. Então, lidar com isso também é extremamente necessário e importante. Pois não. Me faz lembrar um trabalho muito interessante em Campinas do Padre Haroldo. Teve um grupo de pais que, em função do trabalho dele, criou um grupo de discipulado para trabalhar uma figura chamada amor exigente. Sim. Onde eles diziam que muitas das drogas, tanto o alcoolismo quanto as drogas, vinham porque os pais não eram exigentes no seu amor ao filho em dizer para eles qual o melhor caminho, o que fazer, o que não fazer.
Então acho que está bem alinhado com o que você está Sim. comentando aí. Sim. O amor concede a outra pessoa o que ela precisa e não necessariamente o que ela quer. O que ela precisa e não o que ela quer. Né? Tem um exemplo aí, os discípulos queriam que o Senhor Jesus Cristo ficasse aqui na terra para estabelecer o seu reino. Jesus, porém, sabia que eles precisavam de outra coisa, coisas mais importantes para aquele momento, a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Né? Só uma coisinha. Pois não? Não, é uma coisa também que eu acho interessante. É assim, você condizer o que você está falando com a sua fisionomia. Sim. Acho bastante importante. Sim, sem dúvida. Se você está falando uma coisa de uma forma, ela poderia ter uma expressão diferente. De repente você falar um rosto franzido, você sabe, meio mal-humorado, uma coisa de amor, não é. Né? Lembrando que a comunicação, ela é verbal, mas ela também é física, né? A gente comunica fisicamente também. Comunica as nossas expressões, muitas vezes elas falam muito mais do que as nossas palavras. Né? Entender essa dinâmica também faz parte dessa realidade. Né? 4, muitas vezes é adequado responder de forma totalmente diferente do que se é esperado. Há momentos que a sabedoria diz que uma pergunta tola não deve ser respondida, mas sim repreendida. Né? Então, leve isso também em consideração. Às vezes, precisamos falar mesmo que em circunstâncias desfavoráveis. Né? Lembra aqui em Atos capítulo 4, verso 18, os discípulos foram repreendidos a ficar quietos, mas eles decidiram continuar falando. Né? Às vezes, isso é necessário que aconteça também. Né? 6, não é necessariamente errado se comunicar quando se está irado, desde que a ira seja justa e seja transmitida através de meios bíblicos de comunicação. A justa indignação é difícil de ser alcançada. Existe, contudo, um momento e um local apropriado para a expressão das emoções santas na vida da pessoa cristã. Tá bom? Muito bem. Falta um minutinho lá. Vamos orar? Deus, obrigado, porque chegamos ao final da nossa aula. Sabemos, ó Deus, que o tempo aqui é corrido para a quantidade de informação que recebemos, mas nós clamamos ao Teu Espírito que nos ajude a guardar aquilo que de fato é essencial para a nossa caminhada. Cada um de nós é diferente, cada um de nós tem um perfil diferente, ó Deus, e precisamos da Tua ajuda, da Tua graça, da Tua iluminação para aplicarmos essas verdades dentro do nosso próprio coração, na nossa jornada aqui na Terra, ó Deus, e precisamos da Tua ajuda, do Teu direcionamento, da Tua graça sobre as nossas vidas, para então exercermos com excelência tudo aquilo que estamos ouvindo aqui, ó Deus. Sabemos que de tudo isso, o Senhor tem individualmente, para cada um de nós, verdades que precisam ser internalizadas. Por isso, que o Teu Santo Espírito nos ajude a internalizá-la em nosso coração, em nossa vida, com graça e sabedoria, na dependência do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado por esse momento, obrigado por esse tempo juntos aqui, ó Deus. Leva-nos agora, Senhor, para os nossos lares, na companhia do Teu Espírito, para termos um tempo também em companhia com os nossos familiares. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.